Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. Você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 984410010 e assim você manda mensagem, pode mandar pergunta também para o nosso entrevistado. Nós vamos falar agora sobre enxaqueca. Estamos aqui no estúdio com o Dr. Gustavo Cardoso, ele que é neurologista da Neurosul, especialista em dores de cabeça. Boa tarde, seja bem-vindo. Opa, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a gente, né? Porque eu acho que dor de cabeça é algo que as pessoas têm muito, né, Ale? Sim, e normalizam, né, Gica, né, doutor? Acho que isso é comum, né? Isso caiu nas graças, caiu no, digamos assim, no popular que ter dor de cabeça é normal. É normal? Então, eu acho que até pode ter uma dor de cabeça normal, né? Sim. Às vezes num dia estressante, talvez, ou depois de uma tensão, ou talvez mesmo numa gripe, numa sinusite, pode ter dor de cabeça. Mas há muitas pessoas com doenças crônicas, ou pelo menos o enxaqueca, por exemplo, que tem essa doença crônica há muito tempo e que convive com a dor de cabeça há muito tempo e acha normal tomar remédio para dor de cabeça toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Eles chegam até no consultório dizendo: doutor, eu vim aqui tratar minha enxaqueca. E daí eu pergunto: quantas vezes por mês você tem crise de enxaqueca? Eu disse: eu tenho uma, às vezes passa mês que não tem. Mas assim, dor de cabeça normal eu tenho toda semana. Nossa. Sim. Ou seja, a pessoa tem crise de enxaqueca aí acaba não investigando, né? Porque já convive com isso e acaba normalizando a dor. Sim, é o que a gente vê no geral, as pessoas não buscando esse auxílio médico. Quando que as pessoas devem buscar esse auxílio médico? Legal, a gente tem uma ideia de que até 3 crises de dor de cabeça por mês é um padrão aceitável, assim. Se você já tem isso de forma recorrente, não é necessário. Até seria interessante fazer uma consulta, mas não necessariamente um tratamento, né, uma investigação mais aprofundada. Agora, passou de 3 dias de dor por mês, aí sim é a recomendação no geral para procurar atendimento médico para investigar e se for necessário fazer um tratamento. Quais são os tipos a gente vai entrar na enxaqueca, mas quais são os tipos mais comuns de dor de cabeça? Sim, formalmente hoje nós temos uma classificação de dores de cabeça no mundo, mais de 150 tipos catalogados, né? Então acho que não dá tempo de todas aqui. Não dá. A enxaqueca acaba sendo a mais comum no consultório porque é aquela dor de cabeça que se torna incapacitante, ela atrapalha o dia a dia, ela deixa o paciente com cansaço, irritado, até porque a enxaqueca não é só dor de cabeça, você tem vários outros sintomas juntos, mas a segunda mais comum no consultório, e que na verdade é a mais comum na prática, na vida real, na vida real, é a dor de cabeça tipo tensão, que é aquela dor de cabeça mais em peso, uma dor de cabeça leve, moderada. E geralmente essa dor aí, essa dor de tensão, ela ocorre em que partes, assim? Da cabeça? Geralmente é na cabeça toda, tá? Bilateral, podendo acometer um pouquinho do pescoço. Aqui nessa não é aquela que pulsa? Não, a que pulsa é a enxaqueca, geralmente. A mais comum é a que enxaqueca. Sim. Mas há vários outros tipos de dor de cabeça que pulsam também. Tá, e geralmente a dor de cabeça, ela costuma ser a ponta do iceberg de algo, ou ela realmente é a causa única, assim, é isso? Ou ela sempre indica que tem algo por trás ali? Então, aí cabe a história clínica do paciente para saber se tem algo por trás, né? O paciente nunca teve dor de cabeça, daí com 50 anos começa com uma dor de cabeça nova, liga o alarme para ter alguma coisa que precisa ser investigado. A não ser você já tem dor de cabeça com frequência, em algum momento piora, daí pode ser uma doença que se manifesta com dor de cabeça. Perfeito. Por exemplo, a enxaqueca, né? E quando entrando já mais no assunto da enxaqueca, como eu falei antes, a dor de cabeça ela é apenas um dos sintomas, né? Como você mesmo disse, é a ponta do iceberg. Você tem sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho, sensibilidade ao cheiro, muitas pessoas têm. Alguns pacientes na crise mais forte pode chegar até náusea. Fora os sintomas de humor associados à crise, que é a irritabilidade, um cansaço, uma preferência pelo repouso. Então é uma doença com vários sintomas, né? Não é só a dor de cabeça. Sim. Enxaqueca, tensão, sinusite entra nesse ranking aí? De dor de cabeça? É mais comum, né? Sim, entra. Mas a gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente faz o diagnóstico de sinusite, porque o principal sintoma da sinusite não é a dor de cabeça. Olha só. O principal sintoma é tosse e catarro. Exatamente. Nossa, ou seja, já está descartado metade da galera que fala que está com sinusite. Inclusive tem um grande estudo que foi feito, se eu não me engano, nos Estados Unidos, pegaram num país desenvolvido, né? Pegaram pacientes diagnosticados com sinusites numa emergência lá,
centenas de pacientes assim, e fizeram depois uma investigação mais aprofundada para ver, eles tinham um diagnóstico de sinusite, 80% deles na verdade não tinham sinusite, eles tinham crise de enxaqueca. Olha só. Então confunde muito, o diagnóstico mais confundido com enxaqueca hoje é sinusite. Sim, então a gente vê, né, que geralmente as pessoas não procuram ajuda, se auto-diagnosticam, né? Eu acho que eu tô com a sinusite, eu tô com isso, e acabam não procurando um auxílio correto, né? Então temos aqui, nas mais comuns, enxaqueca, tensão, sinusite, né? Que seria, no caso, nem tanto a dor de cabeça, né? Que é interessante a gente destacar aqui. Tem mais alguma outra que você colocaria nesse ranking aqui pra gente entrar na questão da enxaqueca? Uma causa comum de dor de cabeça, assim, não causa em todo mundo, mas é uma causa comum, é a pressão alta. Às vezes a pressão muito alta, descontrolada, pode ser uma causa de dor de cabeça. A falta de vista, né? Isso tem muito como uma causa de dor de cabeça, mas ela não causa tanta dor de cabeça assim. E se causa, é uma dor muito leve, tá? Tem o bruxismo também, né? Pois é, o bruxismo também é possivelmente uma causa de dor de cabeça, mas quando causa é uma dor de cabeça leve. Ah, tá? Também não é essa intensa, Isso, tá? O que acontece muito é que as pessoas acabam procurando atendimento e descobrem o bruxismo, mas na verdade o bruxismo está piorando a enxaqueca. Né? Sim. O paciente com enxaqueca que tem bruxismo, a enxaqueca vai ser muito pior. Ficar muito tempo em tela também? Então, até não tem tanto a ver com a tela especificamente, é mais com o paciente com enxaqueca, por exemplo, é o brilho da tela e a posição do pescoço, Sim. né? O pescoço muito inclinado para baixo pode acabar tensionando. A nossa cabeça, ela é pesada. Não sei se vocês já pegaram uma cabeça na mão, mas ela é muito pesada. Não estudei medicina. Tem o quê? Uns 7 quilos? Ai, não sei quantos quilos, mas é bastante assim. É bastante né? assim. Então, imagino. O ato de ficar com a cabeça inclinada para baixo tensiona a musculatura do pescoço por muito tempo, e né? Pode causar dor de cabeça. E pode causar dor de cabeça. Falar da questão da enxaqueca, então, pessoal. Eu acho que era enxaqueca, né? Eu tive muita enxaqueca na época de terceirão, assim, que muito estresse e tal. Enfim, e é ruim. É bem esses sintomas aí. É sensibilidade à luz, enjoo, vários sintomas atrelados a essa dor, que parece que não para. Você tem que procurar alguma coisa, né? Pra algum remédio forte. Falar da enxaqueca. O que é a enxaqueca? Enxaqueca o pessoal pergunta sempre, é uma pergunta que eu faço no consultório para o paciente, a primeira coisa que eu pergunto, você sabe o que é enxaqueca? Às vezes o paciente vem aqui no consultório com 20 anos sofrendo, já passaram por outros médicos, eu pergunto, você sabe o que é enxaqueca? E a resposta mais comum é uma dor de cabeça forte. Na verdade, ok, tudo bem responder desse jeito, mas a enxaqueca é uma doença que causa dor de cabeça, não é dor de cabeça forte. A enxaqueca é uma doença, ela é causada pela genética. Hoje, nos últimos anos, já batemos o martelo, a única causa que existe para enxaqueca é genética, é hereditário. Então a pessoa nasce com essa predisposição a ter crise de dor de cabeça ao longo da vida, geralmente começa a se manifestar ali na infância, mas pode ser, na adolescência, mas pode começar na infância. Eu tenho pacientes que relatam dizendo que as mães falavam que com 2 anos já ficavam colocando a mão na cabeça chorando. Então pode começar muito cedo com crise de dor de cabeça e se manifesta, geralmente inicia com dores de cabeça mais levezinhas, assim, que passa com uma dipirona, passa com paracetamol, e em alguns momentos da vida, dependendo do momento da vida, ela pode acabar piorando, como foi no seu caso. Num momento de estresse, talvez estava dormindo pouco, enfim. Se alimentando mal. Exato, se alimentando mal, isso pode acabar piorando a frequência de dores e, consequentemente, também a intensidade das dores. Sim. Mas a enxaqueca hoje é uma doença genética. Genética, a causa, então, né? Isso. E tem como fazer esse diagnóstico logo cedo e tratar? Então, o diagnóstico, ele a gente chama de diagnóstico clínico, né? A partir das informações de uma conversa numa consulta. A enxaqueca, ela é uma doença do funcionamento do cérebro. Eu sempre tento explicar isso para as pessoas. Não é uma doença da estrutura. É por isso que hoje nós não temos como fazer um exame que detecte a enxaqueca. Porque os exames que nós temos disponíveis na neurologia, no máximo, é uma ressonância, que é só uma foto do cérebro, né? Eu sempre brinco que tirar uma foto é a mesma coisa que tirar uma foto do motor do carro e mandar para o mecânico arrumar. Pela foto ele não vai conseguir fazer o diagnóstico. Ele precisa ligar o motor, ele precisa ouvir. Então é aí que a gente faz o diagnóstico da enxaqueca. Até abre parênteses, na neurologia os nossos exames ainda são ruins. A neurologia é aquela especialidade raiz que a gente tem que conversar muito com o paciente. A gente não tem exame para detectar Alzheimer, por exemplo, detectar Parkinson, é tudo na história clínica mesmo, e a enxaqueca é a mesma coisa. Então o diagnóstico é aí. Sim. Quando se fala de tratamento cedo
isso define a história do paciente quando é enxaqueca. Muito bom. Quando, por exemplo, adolescentes ou mesmo crianças que têm frequência de crise de dor de cabeça e que infelizmente acabam desenvolvendo uma enxaqueca mais frequente, é muito importante tratar cedo. Porque os estudos já mostram que quanto mais tempo tu demora para tratar, pior tua enxaqueca vai ficando e provavelmente ele vai sofrer muito na vida adulta, tá? Então passou de 3 dias de dor por mês, já é necessário fazer uma avaliação para iniciar um tratamento preventivo para enxaqueca. Então atenção pais, né? Crianças, adolescentes que já podem se comunicar, já reclamam de dor de cabeça, a partir do mais de 3 vezes por mês, procura já um neurologista para poder resolver, prevenir consequências futuras. E aí, esse adolescente, essa criança chega lá no consultório, né? Como é que é feito esse tratamento para não ter essas consequências aí no futuro? Perfeito. A primeira coisa é ter uma história clínica, né? Obviamente, sim, fazer você vai investigar. Bem feito. Crianças, a gente fica com muito medo de ter alguma causa secundária, então a gente lança a mão de alguns exames em boa parte das vezes. E o tratamento da enxaqueca, como é uma doença genética, é uma doença que não tem cura. Então você vai ter enxaqueca pro resto da vida. Conviver com ela. Vai conviver. Então eu já explico isso, que o objetivo do tratamento, eu brinco que é não deixar a enxaqueca te controlar. É você agora controla a enxaqueca. Vão ter crises de dor de cabeça, mas que sejam crises leves ao longo da vida. O tratamento que a gente lança a mão é um tratamento preventivo, com o objetivo de quê? De reduzir frequência, intensidade e duração das crises. O paciente está tendo uma crise por semana. A gente quer objetivar talvez uma crise por mês, uma crise a cada 2 meses, e que tu tome um remedinho ou faça alguma coisa e a dor passe no máximo 1 hora. Esse é o nosso objetivo do tratamento. E para lançar a mão dos tratamentos, nós temos mais de 20 opções de tratamento preventivos. E isso parece uma coisa boa. Nossa, mas não é tão bom assim. Porque são muitas variáveis. Porque envolve alimentação, essas coisas, restrição. Assim, uma doença que tem mais de 20 opções de tratamento é porque nenhuma funciona tão bem. Nenhuma boa, exatamente. É uma boa. Muito bom, doutor. E mulher tem mais predisposição, assim, já que é genético, geralmente as mulheres que desenvolvem mais? É mais comum. É mais comum nas mulheres. Talvez seja, a gente pode acreditar que talvez é porque na mulher, por ter essa variação hormonal, e a enxaqueca está muito ligada com essa questão hormonal, elas acabam tendo mais crises e procurando mais médico, tendo mais diagnóstico. Geralmente é no período menstrual ou pré-menstrual que acontecem também, né? Isso, começa por ali. Na adolescência, geralmente começa no período menstrual mesmo. Deu o primeiro ciclo, a criança, a adolescente, né, acaba já começando. E é por conta dessa mudança dos hormônios, então? Sim, de acordo com a queda do estrogênio no sangue da mulher. E em geral, em tese, aí, esses 20, mais ou menos, esses 20 tratamentos, 20 opções de tratamento, eles envolvem medicação, alimentação, alguma coisa assim? É mais ou menos assim? Eu digo que o tratamento envolve 3 pilares. Tá. O primeiro pilar e mais importante, que eu acho que define a evolução da enxaqueca ao longo prazo, que é o que você mesmo falou, o que a gente estava conversando antes, que é o estilo de vida da pessoa. Estilo de vida. Eu sempre recomendo que o paciente com enxaqueca, ele tem que ter pelo menos um estilo de vida decente. 100% saudável é difícil, né? Decente é bom. Mas decente. E daí, começando com alimentação saudável, uma rotina de sono adequada, atividade física, gestão das emoções. Então, se a ansiedade está descontrolada, muitas vezes a gente tem que tratar, começando com terapia, muitas vezes, né? E um hábito de vida muito importante é cuidado com o uso do café. O excesso de cafeína piora a enxaqueca, e isso até 3 xícaras por dia está ok, mas acima disso pode piorar a enxaqueca ao longo do tempo. Sim. Desculpa, eu estava interrompendo porque tem um relato, 2 relatos aqui já de enxaqueca no ouvinte. Ele fala o seguinte, que é o Gelleri, né? Deixa eu ver o nome dele primeiro, o nome dele aqui. O Paulo Gelleri. Ele fala o seguinte: eu tenho uma enxaqueca que me provoca cegueira por uns minutos e logo após me dá uma dor de cabeça e fico por uns 2 dias doendo que nenhum remédio faz efeito. E aí? Ele tem um tipo de enxaqueca que 20% dos pacientes com enxaqueca tem, que é a enxaqueca com aura. A aura é uma alteração visual que precede a dor, geralmente. Sim. Que dura ali de 5 minutos até 1 hora, na maioria das pessoas 20 a 30 minutos, aonde há uma ativação cerebral e meio que o paciente começa a ficar cego mesmo na metade da visão, geralmente. Sim. Ele pode inclusive ver alguns brilhos na visão. E o que ele deve fazer, no caso? Ele tem que procurar um médico para começar a tratar isso, é isso? Se as crises estão frequentes, é legal fazer um tratamento preventivo para evitar que essas crises venham, certo? Mas há medicações seguras hoje que podem cortar essa aura e inclusive evitar que a dor venha em seguida. Sim.
Tá? E é muito importante, porque às vezes ele está trabalhando ou está dirigindo, pode ocorrer assim, do nada, doutor? Sim, quando as auras são bem fortes, a gente inclusive trata até sumir completamente, principalmente motorista, essas coisas assim, porque é perigoso mesmo, pode ser perigoso. E alguns pacientes podem evoluir com aura, com cegueira, inclusive uma dormência e perda de força de um lado do corpo. Sim. A Marina Nuremberg diz que sempre tem enxaqueca no período menstrual. Tem como, no caso da mulher, né? Tem como também fazer alguma coisa para barrar, né, essa enxaqueca? Sim, as opções de tratamento da enxaqueca do período menstrual, a primeira coisa que eu sempre digo que é difícil tratar, porque o período menstrual, ele é um gatilho muito forte para dor de cabeça da enxaqueca, quando a mulher tem, né? Uma opção anticoncepcional contínuo, mas isso às vezes não resolve completamente. Outra opção é tratamento com enxaqueca. A suplementação de magnésio também pode caber bem nesses casos assim, mas não muda muito como tratar a enxaqueca de uma outra pessoa que não tenha tantas dores no período menstrual. A gente vai avaliar a necessidade de tratamento de acordo com o paciente. O Jean está perguntando, quem tem enxaqueca não pode tomar vinho? Então, o vinho, ele pode ser um gatilho, mas principalmente quando a enxaqueca está descontrolada. É um gatilho bem comum, né? Mas eu não proíbo meus pacientes de tomar vinho. Na verdade é para relaxar, né? Não só o vinho, mas o álcool no geral pode ser um gatilho? Pode ser um gatilho. Tá. O vinho tinto é pior, o vinho branco e rosé é um pouco melhor. Por que o tinto é pior? Ele tem uma quantidade maior de, se eu não me engano, a substância é flavonoide. Tá. E daí, dependendo do vinho tinto, dependendo da quantidade desse flavonoide, acaba sendo um gatilho mais forte. Né? Tá, perfeito. Mas eu sempre digo que paciente com enxaqueca, ok, pode ter alguns gatilhos, mas o paciente que tem muito gatilho é porque a enxaqueca está descontrolada. Aí tem que fazer todo esse processo. Quando a gente trata um paciente bem tratadinho, eu tenho alguns pacientes que eles trataram que eles voltam no consultório dizendo, doutor, hoje eu bebi um vinho e não tive dor. E não deu nada. Ou vem uma dor, mas é uma dor leve que você toma um medicamento seguro e a dor passa em seguida. Tá. Tem aqueles que tomam vinho ruim também, né? Aí vai dar uma dor de cabeça da ressaca, não é enxaqueca. Pior que existe essa relação, já foi não estudado. Gente, que legal, nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Cardoso, neurologista da Neurosul, muito bom, especialista em dores de cabeça, falando de enxaqueca. Eu tô adorando, foi a entrevista mais esclarecedora que eu tive sobre enxaqueca na minha vida, e olha que eu já fiz muita, viu? Muito legal mesmo. Dr. Gustavo, algum caso, quer dizer, quando é que a enxaqueca é gravíssima, assim, pode ocasionar alguma coisa, até um óbito, assim? Tem esse caso? Sim. A enxaqueca não causa óbito, mas ela gera incapacidade, tá? Isso é um grande problema. Eu estou atualmente hoje, né, abrindo um pouco aqui, eu tô com 2 pacientes internados no hospital por enxaqueca. Nossa. Enxaqueca grave. Pacientes que chegam a usar mais de 20 analgésicos por dia. Sim. Por não conseguir fazer nada. E como que é o tratamento dessa pessoa? Tem que ir diminuindo? Então, o uso excessivo de analgésicos, usar analgésicos todos os dias, quase todos os dias, ele pode fazer o paciente piorar. Tá? Ele vai fazer o paciente piorando da enxaqueca. Então, há um processo durante o tratamento que é reduzir o uso de analgésicos, obviamente iniciando um tratamento preventivo. Eu sempre digo para o paciente que quando o paciente entra no meu consultório, eu tenho que classificar ele. Eu classifico na minha mente, na verdade, o paciente mais leve, o paciente moderado e o paciente mais grave. Esses pacientes mais graves, que têm dor todo dia, incapacitante, que não conseguem trabalhar, que faltam muito ao trabalho, um desses pacientes hoje desses 2 pacientes, ele acabou de se demitir por conta da enxaqueca e o outro está aposentado por conta da enxaqueca. Então é uma doença realmente incapacitante. Esses pacientes, eles necessitam de um tratamento muito mais pesado do que uma pessoa que tem uma dor por mês, né? E daí a gente lança a mão. Eu sempre digo que o tratamento da enxaqueca nesses casos, ele é multimodal. São múltiplas modalidades de tratamento ao mesmo tempo. Então envolve medicamentos controlados, envolve procedimentos médicos. Hoje nós lançamos mão de botox, nós temos hoje até uma caneta que é uma agulha, uma injeção, na verdade, que faz uma vez por mês, que trata a enxaqueca. Então nós temos, a gente lança mão várias dessas opções de tratamento, e hoje esses pacientes, eles estão internados justamente para reduzir esse uso de analgésicos e tentar utilizar alguns outros meios para não precisar de tanto remédio para dor. E daí a questão do risco, né? Usar 20 analgésicos por dia, imagina o rim dessa pessoa, o estômago dessa pessoa, né? E aí que eu ia falar, né? Geralmente as pessoas com enxaqueca, elas vão para automedicação, não vão procurar e não ter que ir lá
lá, né? Então, assim, é um risco muito grande você ficar tomando esses remédios, né, doutor? É um perigo, pode trazer outras consequências, né? O Paulo Geller, ele fala que ele se trata em Tubarão, mas ele quer o teu contato. Depois eu vou passar aqui da Neurosul, né? A Neurosul, você atende lá na Neurosul, né, doutor? Isso, é o meu único local de trabalho de atendimento. Onde é que fica a Neurosul? No Pio Correia. No Pio Correia. Tá bem ali no quarteirão das clínicas. Tem um arroba, Lê? É @ Clínica Neurosul. Isso. aí? E tem o arroba do doutor também. Então qual é o arroba, doutor? É arroba dr gustavocardoso.neuro. Que é doutor gustavocardoso.neuro. Gostei. Quando a gente não sabe o endereço, é porque a gente foca na vida real. Pois é, tive que pensar duas vezes. Mas é um contato, né? Arroba dr Gustavo Cardoso .neuro, tá? Eu vou escrever aqui pro Paulo, tá, Paulo, pra você legal. buscar mais informação. Eu achei o assunto muito legal, doutor Gustavo, e muito importante. Acho que a gente tira uma lição aí, né, de sempre procurar ficar atento ao nosso corpo, não ficar tomando muito remédio aí. E passou de 3 vezes por mês e já procurei imediatamente o neurologista, né? Isso. Pra não ter consequências graves, como ele falou, né? E eu acho que é importante também não procurar o Dr. Google, né? Porque o pessoal adora o Dr. Google. O Dr. Google. Doutor, eu vim aqui porque eu acho que eu tenho um aneurisma. Eu li no Google que eu tenho um aneurisma. Porque ele é só, tu vê, o Paulo, né? Ele falou que achou que fosse AVC. As pessoas acham tudo. Sim. Né? Elas já chegam lá dizendo que tem. Né? Então, na verdade, quem vai dizer? O médico. Exato. Não o Google. Doutor Gustavo, foi um prazer, viu? Volte sempre. Microfone sempre aberto pra você, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Pessoal. E por uma vida saudável, gente. Hábitos saudáveis. Não esqueçam, tá? Intervalo e voltamos já já.